mais um vídeo deste canal. Eu sou a Thaís Vilela do canal Seja Sol. Vou continuar o dossiê do feminicídio, falando aí das maiores taxas de assassinato de mulheres entre os estados. Eu tive aí o trabalho de pegar o IPEA atualizado aí de 2019, que saiu faz pouco tempo esse relatório, para que a gente possa pegar os dados reais dessa violência e falar também das políticas públicas aí, como essas políticas públicas influenciaram nesses dados, é claro. Mais uma vez, a gente refuta argumentos ridículos com os dados aqui, nus e crus para vocês. Eu venho recebendo várias mensagens, muitas mensagens de ódio ao feminismo. Sim, as pessoas não têm a menor fundamentação teórica sobre o feminismo, sobre o feminicídio. E aí eu falei, opa, vou refutar a tese do feminicídio com um dossiê falando tudo sobre o feminicídio para as pessoas entenderem por que o crime acontece, quais são as taxas e o porquê é tão importante usar a palavra feminicídio para tirar essa invisibilidade desse ato que sempre aconteceu com mulheres durante muitos anos. Era autorizado que essa mulher fosse morta porque ela está se achando demais, porque mulher não tem que fazer isso, porque mulher não tem que estar naquele espaço. Então, pinta-se essa mulher como uma mulher má para autorizar que essa mulher morra ou, sei lá, sofra um estupro corretivo. E aí vamos refutar com dados e falar o porquê que é interessante a educação e porque muitas vezes piadinhas aí já servem para propagar, continuar essa cultura do ódio, cultura do estupro. É um ensinamento através de piadas também. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com algumas piadinhas. Eu sei que não é todo mundo que sabe ou que percebe isso, que a gente vai desconstruindo aos poucos. Por isso eu tô aqui para trazer dados para vocês. Então não esqueça de se inscrever aqui, gente, dar o joinha, passar pro povo, fazer o canal crescer, porque essas coisas demandam aí muito estudo. Por isso que volta e meia quando vem alguém assim, por que você não lê o livro tal, o livro tal? Calma, galera, tô lendo aí, tô estudando, mas é muita coisa para estudar e porque vocês também, né? Vamos lá, antes de sair por aí falando um monte de besteira, de espalhar inverdades, a gente sabe quais são os sites confiáveis, onde que eu posso pesquisar, será que eu vou pesquisar do amiguinho do bairro ou eu vou pesquisar no jornal da UOL, no G1, ou eu vou pesquisar sei lá, em sites confiáveis e jornais realmente que já são mais antigos aí. Você já vai colocar na balança o que é mais confiável para eu pesquisar. O IPEA é um relatório brasileiro anual, é confiável. O mapa da violência de 2019 analisa as taxas de violência até 2017. E nesse mapa da violência, o estado de Roraima respondeu pela maior taxa, com 10,6 por grupo de 100 pessoas. Ela respondeu com 2 vezes mais a média nacional de feminicídio, né? Aqui, antes de mais nada, eu estou falando das maiores taxas de assassinato de mulheres nos estados brasileiros. E aí tem a questão regional do estado, a questão de quanto tempo a mulher percorre para ir numa delegacia da mulher, quanto tempo essa polícia demora para chegar na casa dessa mulher, quanto de educação essa mulher tem para pedir ajuda. Tudo isso influencia nesses índices, tá bom? Então a gente tem que ficar esperta com isso. E muitos estados, né, por exemplo, o estado de São Paulo é o estado com menor índice de feminicídio e esse índice é um dos que mais diminuiu. Então, os estados que mais diminuíram esses índices é porque eles fizeram todo um trabalho educacional, não só nos presídios, educando esses homens que às vezes fizeram uma violência doméstica, que estupraram mulheres, ou esses homens que provocaram um feminicídio, né, cometeram um feminicídio, eles estão tendo uma educação diferenciada, né, e nas escolas também. Então, tem todo um trabalho aí para que esses estados diminuam os índices de feminicídio. O Rio Grande do Norte apresentou um maior crescimento nessa taxa de feminicídio, com a variação de 214,49% entre 2007 e 2017.
A gente tem que pensar que o Rio Grande do Norte também tem um feminicídio muito grande e é uma agressão contra mulheres indígenas ali. Então a gente tem que colocar esses dados no papel e tomar mais cuidado com relação a isso. Violência de homens brancos com relação a mulheres indígenas. Ou homens, assim, né? Não é o homem indígena que está cometendo essa violência, são pessoas de fora que estão entrando lá para matar mulheres indígenas por uma questão de discriminação. Então, ele está seguido pelo Ceará, que é um índice de aumento de 176,9%, e Sergipe, 107,0%. Então, a lista de unidades federativas onde houve mais violência letal contra as mulheres, seguida pelo Acre. O Acre tem uma taxa de 8,3 para cada 100 pessoas, aliás, 100 mil mulheres, desculpa, as outras é uma porcentagem a cada 100 mil pessoas. Eu falei 100, eu falei errado, tá? O Rio Grande do Norte também com uma taxa de 8,3 para cada 100 mil pessoas. O Ceará com a taxa de 8,1 para cada 100 mil pessoas. Goiás, com a taxa de 7,6 a cada 100 mil pessoas também. O Pará e o Espírito Santo têm a taxa igual de 7,5 a cada 100 mil pessoas. É a questão do índice de feminicídio nesses estados, que são os estados mais altos. É uma sequência. Das maiores diminuições decenais estão no Distrito Federal, no Espírito Santo e São Paulo. Então, essas maiores reduções, uma porcentagem de 31,1% e 22,5%, né? O Espírito Santo chama atenção na medida que até 2012 o estado aparecia como o campeão de feminicídios. Então, mesmo esse estado apresentando um crescimento entre 2016 e 2017, parece ter havido uma redução consistente da violência letal contra mulheres. E provavelmente é o reflexo das diversas políticas públicas implementadas nesse estado pelo governo no período que priorizavam o enfrentamento da violência baseada em gênero. Então, é o que eu falo. A educação é a maior arma contra essas mortes por idiotice, né? Por gênero, por se sentir dono, por achar que mulher é inferior, por ódio e assim por diante. São Paulo apresentou a menor taxa de feminicídio, 2,2 a cada 100 mil mulheres. São Paulo é o primeiro ali, assim, de menor índice de feminicídio no Brasil. Ele é seguido pelo Distrito Federal, 2,9 feminicídios a cada 100 mil mulheres. Santa Catarina, 3,1 feminicídios a cada 100 mil mulheres. O Piauí, que é uma média de 3,2 feminicídios a cada 100 mil mulheres. Maranhão é uma taxa de 3,6. E Minas Gerais, que é a taxa de 3,7 feminicídios a cada 100 mil mulheres. Então, a taxa de mulheres não negras cresce 4,5% entre 2007 e 2017. E a taxa de mulheres negras cresceu 29,9%. Então, já era uma taxa alta e essa taxa cresceu ainda mais. Então, em números absolutos, só para você ter uma noção desses dados, entre não negras, o crescimento foi de 1,7%, e entre negras, esse crescimento deu uma porcentagem de mulheres mortas ao todo 60,5% no último ano disponível. É uma taxa aí do ano de 2019, então olha que crescimento, 60,5%. No outro vídeo, eu peguei os dados até 2015, que aí pegou os dados até 2013, então o crescimento de mulheres negras mortas era 54%. Então, olha como cresceu, agora é 60,5%. E isso diz muito sobre a nossa sociedade atual de maior intolerância. Eu percebo que depois da última eleição, a gente está abrindo as portas do inferno e as pessoas acham que podem sair aí falando o que quiserem, que não vão ser punidas, porque até o nosso próprio presidente, de vez em quando, ele manifesta algumas declarações muito intolerantes. Voltando aqui para as taxas, então as mulheres negras apresentam 66% de todas as mortes de mulheres assassinadas em 2017. É muita morte. E esses feminicídios ocorrem, inclusive, por ação de agentes do Estado no exercício de suas funções. Aí aqui o texto mostra 2 feminicídios que aconteceram em Ciudad Juárez,
que é da Cláudia Ivete Gonzalez. Tem a Laura Berenice Ramos, que foram assassinadas, os seus corpos foram violados, né? Elas foram estupradas, elas foram mutiladas e abandonadas num campo de algodão em Cidade Juarez. E as suas famílias foram pedir ajudas e o Estado ameaçou essas famílias, no caso de irem para a mídia, e aí a Justiça Internacional acabou condenando o Estado por isso, que no caso é o Estado mexicano, acabou condenando o Estado mexicano por isso, porque ao invés de fornecer total proteção às famílias das vítimas, ele deu um cala-boca para a família. A Corte Internacional dos Direitos Humanos, por violar os direitos de acesso à justiça e proteção consagrados pela Convenção Interamericana. O legal, né, de tudo isso é que essa condenação suscitou aí um debate sobre esses feminicídios e a criação de leis nacionais na América Latina, em todos os países da América Latina, sobre esse tipo de crime. E aí também teve uma pressão da Corte Internacional para que esses países aí da América Latina tivessem uma educação contra esse feminicídio, para coibir esse tipo de atitude. E por que foi interessante isso? Porque através disso eles começaram a perceber quais eram os atos comuns nesses assassinatos e por que acontecia esse feminicídio e tudo, e através desse estudo foram feitas ações afirmativas, né? E houve uma maior educação, um outro olhar para esse tipo de atitude. E aí a gente pergunta, por que os feminicídios são mortes evitáveis e responsabilidade do Estado? Porque o Estado é o cara que vai lá educar a criançada, educar as pessoas, e a gente educa as pessoas também através da mídia. Então, o Estado é responsável por isso. Então, quando o Estado fecha os olhos para esse tipo de coisa, ele está sendo conivente com todos esses assassinatos. Então, ele está autorizando esses assassinatos. É a mesma coisa de falar assim, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, então deixa essas mulheres morrendo lá, fala que elas caíram da escada e a gente não resolve o problema, não coloca nos dados, porque antes não tinha nem dados sobre isso, eles começaram a fazer esse relatório assim há pouquíssimo tempo, e agora que está tendo ações afirmativas, pessoas fazendo propaganda do Disque 180 aí, que é o telefone que as mulheres possam pedir ajuda. E é isso, no próximo vídeo eu vou falar melhor o papel do Estado em tudo isso aí. Então, antes de mais nada, deixa o joinha, ativa as notificações aqui no sininho embaixo, sugiram vídeos e vamos conversar sobre a questão do feminicídio. Eu tô passando vários vídeos relacionados a esse tipo de coisa. Eu ando recebendo assim, coisas muito positivas, mas coisas muito ruins, que pessoas vêm aqui, às vezes eu recebo ataques de pessoas falando super mal de mulheres, e também eu vejo muita reprodução de estereótipo em redes sociais, que as pessoas usam para também maldizer as feministas, para que esse movimento de fortalecimento e sororidade das mulheres, que é um movimento extremamente importante, ao mesmo tempo que coletivos de homens também são importantes, porque homens também têm sentimentos e homens também precisam se abrir, as pessoas tentam coibir esse tipo de ação para perpetuar essa violência, tá certo? Então vamos repensar isso tudo, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima. Obrigada por assistir, gente.